Pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, de divulgar nosso conteúdo, de apertar o sininho aí para você ser lembrado quando chegar um próximo vídeo papo nosso. O economista do dia é o Alberto Alesina. Alberto Alesina, infelizmente, nos deixou aí em ano passado. O Alesina foi um cara que, para mim, ele foi muito importante, que quando eu comecei a estudar economia, ele era o economista que estava um dos que estava liderando a área que a gente chama de economia política, né? Tentar entender como os incentivos políticos afetam os resultados econômicos, etc. E questões de reputação de Banco Central. Ele tem uma quantidade gigante de trabalhos feitos nessa área nos anos 90 e na primeira metade e no começo dos anos 2000. Acho que onde ele foi mais produtivo, a Alesina, foi isso, foi nesses 20 anos aí de 1990 e pouquinho até, sei lá, por volta de 2010, por aí. A Alesina foi professor em Harvard muitos anos, acho que grande parte da carreira dele foi feita em Harvard e, como eu disse, ele foi um dos caras importantes nessa área na área de economia política, né? Uma área que não existia da maneira que a gente entende ela hoje até os anos 90, e eu acho que aí esse pessoal, ele com outros, com o Thorsten Pearson, com o Guido Tabellini, entre vários, começaram a desenvolver, né, modelos formais para entender essas questões de como que a política vai influenciar na economia, na inflação, no crescimento, na taxação que vai ser implementada ou não, no tamanho das transferências, etc. Então ele foi um dos líderes intelectuais dessa revolução e ele foi esquiar e teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, faleceu ano passado, 60 e poucos anos, ainda tinha uma bela vida produtiva pela frente, né? Mas eu me lembro, eu muito jovem, meio que estudando, lendo os papers do Alesina, então é um cara que me marcou bastante a minha formação. O Alesina também, mais recentemente, sei lá, entre 2000 e 2014, 2017, 2018, ele teve muita coisa publicada na área de fiscal, né? E basicamente a pergunta que eles, os coautores, faziam é: a política fiscal contracionista, ela vai levar de fato a uma recessão temporária, ou ela pode inclusive dar um efeito contrário do que a maioria das pessoas esperam, e quando você aperta a política fiscal, ou seja, quando o governo gasta menos, a economia às vezes ciclicamente cresce mais. Então essa foi uma pergunta que eles se colocaram, que eles se debruçaram sobre isso, montaram, o Alesina e seus coautores, né? Montaram base de dados para ver as motivações dos governos por trás dos planos de ajuste fiscal, e aí, com base nisso, desenvolveram estratégias empíricas para entender o impacto final sobre a atividade. Então, um cara que marcou aí a carreira de muita gente, um economista importante que infelizmente perdemos numa idade. O Alesina, relativamente novo, aí nos deixou.